Paz a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Atos, capítulo 4 ao 6. Capítulo 4, parte de leitura. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, deitaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre, e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes vós isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, neste nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nem um outro nome há dado entre os homens em quem devemos ser salvos. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair do sinédrio, conferiaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que de agora em diante não falem neste nome a homem algum. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo-lhes, disseram: julgai-vos vós, se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara esta cura milagrosa. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciões.
ao ouvir isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam era um só o coração e uma só a alma. Ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo de número 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquele terreno? Ela respondeu: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. E imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando para fora, sepultaram-no ao lado do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima, e cada vez mais se agregavam crentes
ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres, a ponto de transportar os enfermos para as ruas e os pôr em leitos e macas, para que ao passar de Pedro, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, deitaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Ora, tendo eles ouvido isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio com todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Mas os guardas, tendo lá ido, não os acharam na prisão e, voltando, lo anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas em pé às portas, mas abrindo-as, a ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isso. Então chegou alguém e lhes anunciou: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo, em pé, a ensinar o povo. Nisto foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazidos, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Respondeu-no Pedro e os apóstolos, disseram: Importa-nos antes obedecer a Deus que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. E nós somos testemunha dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ora, ouvindo eles isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se o sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saísse aqueles homens, e prosseguiu: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens, porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falasse em nome de Jesus, e o soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos
a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, e estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos, e divulgava-se a palavra de Deus de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Ora, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem, temo-lo ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Assim excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Também quero pedir desculpa que eu estou um pouco rouco, perdão aí. E também quero convidar você a ser membro do canal. Temos 3 opções: bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas que você escolher estará nos ajudando. E também quero convidar você, no final do vídeo tem o nossa imagem com o nosso QR Code, que você pode escanear e fazer a sua oferta Pix de qualquer valor. Deus abençoe você e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.